Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais essa manhã, para nos debruçarmos na palavra do Senhor, estudando o livro de Abacuque. Espero que você, assim como eu, esteja sendo edificado por esses estudos no livro de Abacuque. E hoje vamos continuar a oração de Abacuque que começamos na semana passada, que nós encontramos no capítulo 3. Somos impactados por essa nova realidade de Abacuque. O capítulo 3 nos apresenta um novo Abacuque, com uma fé renovada. E isso é expresso através de um salmo ou de um cântico. E é esse salmo que nós estamos analisando desde a semana passada. Mas antes, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no próprio livro de Abacuque, no capítulo 3. E vamos ler. Na semana passada, nós analisamos o verso 1 e 2, a introdução deste salmo, desse cântico. E hoje vamos analisar os versos seguintes, do verso 3 até o verso de número 6. Amém? Vamos abrir aí em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 3 até o verso número 6. Ele diz o texto aqui na minha versão: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Esse é o texto de hoje, meus irmãos. E antes de nós começarmos a analisá-lo, esse texto maravilhoso, vamos orar ao Senhor. Então, curve sua cabeça e oremos ao Senhor nesse momento. Santíssimo Deus e amado Pai, pedimos da Tua graça, Deus. Sede conosco, Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a compreender, Deus, quem Tu és. E, Deus, nos faz compreender, Senhor, qual a extensão da grandeza de quem Tu és. Ó Deus, é assim que oramos a Ti, não por nós, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, apenas fazendo um resumo do que nós vimos na semana passada, nós vimos no primeiro verso que isto é um cântico, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. A firmeza da fé de Abacuque agora nos é apresentada através de um cântico. E é esse cântico que nós estamos analisando. O verso 2 diz: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse foi o texto que nós lemos na semana passada. E, meus irmãos, como maravilhoso é. Lembremos que no capítulo 1, Abacuque disse que estava ouvindo a violência. Ele era testemunha da violência de Judá. E para ele, naquele momento, parecia que Deus não estava observando, que Deus não estava vendo tanta violência. Ele clamava violência, violência, e parecia, naquele momento, que Deus não estava nem aí para as angústias e para a maldade daquele povo. Mas aqui ele nos diz que tem ouvido, Ele tem ouvido o Senhor, Que maravilhoso, O profeta Abacuque foi impactado por essa verdade de que Deus está agindo, de que Deus soberanamente está agindo. E hoje, meus irmãos, vamos seguir, continuando com a nossa caminhada pela oração de Abacuque. E depois dessas declarações introdutórias, nós seguimos para o verso número 3. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Vejam, no verso 3 ele destaca os feitos gloriosos de Deus no deserto. Ele cita aqui Temã e Parã. Essas duas cidades, meus irmãos, estão entre o Sinai e Edom.
locais onde o Senhor manifestou gloriosamente o seu poder, né? Se pudermos ser redundantes aqui, nesse momento cabe, Deus mostrou gloriosamente a sua glória, né? Que maravilha, né? Nesses lugares, Deus interviu com o povo, né? Ele se revela a Moisés, ele age em favor do povo, né? Nessa região que ele faz tremer o monte. Foi ali que Deus também manifestou de maneira salvadora e expediu o decreto para a libertação de Israel do cativeiro do Egito. Então o Senhor agiu de maneira gloriosa. Ele diz aqui no verso 3, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo, né? A sua glória cobre os céus e a terra se enche de seu louvor. Aqueles que são impactados pelo Senhor se enchem de louvor, como o próprio Abacuque aqui está com a sua boca cheia de louvores ao Senhor. Ele está aqui entoando louvores ao seu Deus, por o Deus que agora ele de fato conhece, pelo qual ele foi impactado. A Abacuque, meus irmãos, quer nos trazer à tona que todas as situações o Senhor está gloriosamente agindo. Não há um momento no qual o Senhor não esteja agindo, seja em favor do seu povo, seja para abençoá-lo, seja para discipliná-lo, seja para julgar os ímpios, o Senhor está agindo. O nosso mundo está sendo regido não pelas regras da natureza, mas pela mão poderosa do Senhor. Ele diz aqui que a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele quer, Abacuque, nos apresentar esse Deus glorioso que agora ele pode ouvir. Não há motivos para achar que Deus não está agindo. Lembremos antes, Abacuque tinha certeza que Deus estava omisso, de que Deus não estava ali, observando tudo aquilo. Apesar de que Deus, para Abacuque, era um Deus eterno, um Deus santo. Isso, na mente de Abacuque, lhe causou um grande conflito, pois ele não conseguia juntar a ideia de um Deus santo e soberano com a permissividade de um povo tão pecador. Mas o Senhor tem se revelado a Abacuque. O Senhor tem se mostrado a nós através da sua palavra. E podemos ver, meus irmãos, que assim como Deus tem agido na vida de Judá, aqui sendo descrito por Abacuque, Deus também tem agido em nossas vidas. Deus é o santo, como ele diz aqui. Deus é o santo que vem agindo, né? Como diz o texto, ele vem de Temã e do Monte Parã, vem o santo. E nesse podemos descansar. Sua majestosa glória cobre os céus e cada dia a terra se enche dos louvores a Deus. Meus irmãos, chegará um momento onde não haverá mais a possibilidade de negar essa verdade. Hoje, os homens militam em tentar negar essa verdade, negar que Deus existe e negar que Deus seja soberano. Essas verdades são impactadas nesse texto. Deus existe, Deus está agindo e Deus é soberano. Negar essa verdade é negar o próprio Deus, é negar a toda a criação. E Deus está agindo aqui. Deus existe e Deus é soberano sobre todas as coisas, visíveis ou invisíveis. E, meus irmãos, podemos ver essa verdade ainda mais firme no verso seguinte, verso 4, acompanhem comigo. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ele está velado o seu poder, e ali está velado o seu poder. Não há quem um dia, meus irmãos, não contemplará o resplendor da glória de Deus. O seu resplendor é como a luz. Ah, meus irmãos, todos aqueles que estiverem nas trevas contemplarão a luz de Deus. Há de chegar o dia onde todos poderão ver essa luz. Hoje, os crentes são impactados por essa luz e eles podem vê-la, mas há aqueles que ainda estão obscurecidos, ainda estão nas trevas, eles ainda não conseguem ver.
mas eles verão. Principalmente aqueles que somente haverão no fim, quando estiverem no gemer e ranger de dentes. Mas, meus irmãos, como eu disse, todos verão, pois ele é como a luz que irradia pelos quatro cantos do mundo, pois o seu poder pode ser visto em toda a criação, como nos diz o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo é possível ver em todo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus diz é bom. Infelizmente, meus irmãos, esse saber não é suficiente para salvar, mas a criação de Deus, que nos é suficiente para saber que Deus existe, será o suficiente para condenar a muitos que contemplaram a criação, que se admiraram com a criação, mas não creram no Deus Criador. Este Deus soberano ao qual Abacuque nos diz o seu resplendor, a maravilhosa dádiva da sua luz. Os raios brilham na sua mão. Nele, nas suas mãos, tem o poder. A glória de Deus está patente em quem Deus é. Nós não podemos contemplar um Deus que não seja glorioso. Nós não podemos entender ou olhar nas Escrituras e não ver esse Deus. E agora Abacuque pode compreender. Aquilo que para ele era difícil, agora está sendo demonstrado em sua fé através desse cântico. Abacuque pode compreender quem Deus é. Ele agora consegue equilibrar fé e razão. Ele consegue compreender que um Deus soberano é um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele pode compreender que ser um Deus soberano quer dizer que tudo está sobre o domínio de suas mãos, como ele diz aqui. Os raios brilham da sua mão. Na mão de Deus há poder. Em Deus há poder suficiente para Deus fazer o que Ele quiser. Abacuque sabe agora que Deus operou todos os livramentos sobre Israel e sobre Judá. É o mesmo Deus que tem poder de condenar os pecadores e que não medirá esforços para julgar e condenar aqueles que andam longe dos seus caminhos. Abacuque está nos impactando com esse louvor. Já disse um comentarista que a melhor maneira de se memorizar certas doutrinas é através do canto. Pois através dos hinos nós podemos memorizar as doutrinas de Deus. Por isso, meus irmãos, é tão importante que cantemos a palavra de Deus, que cantemos as doutrinas de Deus e lancemos fora aqueles cânticos que falam do homem, falam do seu egocentrismo, falem do eu e deixam um Deus soberano. Por isso, nós temos uma geração de crentes que não conhecem esse Deus soberano, que não descansam nesse Deus soberano, que apenas creem num Deus gênio da lâmpada, que é acessado todas as vezes que há necessidade, ou num Deus fraco, que não pode intervir nas calamidades do mundo. Mas esse não é o Deus apresentado aqui por Abacuque. Abacuque está nos apresentando um Deus glorioso, um Deus maravilhoso. Abacuque expressa na sua oração, a partir de agora, a partir do verso 5, meus irmãos, a gloriosa dádiva do Senhor. O verso 5 diz: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Meus irmãos, prestem atenção nesse verso. Lerei de novo para vocês. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Meus irmãos, o que é a pandemia que nós estamos vivendo diante do Deus que tem o controle sobre todo o universo, do Deus que lançou sobre Faraó as pragas? O que é esta pandemia, esse simples vírus? Entendam, nada está longe da mão do Senhor.
Nada está distante do seu conhecimento. Deus é soberano mesmo em meio a essa pandemia. O Senhor está agindo em meio à pandemia. O Senhor é aquele que tem diante dele a peste e a pestilência segue os seus passos. É Ele, meus irmãos, que faz exércitos se corroerem com chagas. É Ele, meus irmãos, que faz um espinho na carne de um apóstolo. Esse é o Deus soberano. É esse o Deus de Abacuque. O verso 6 ainda diz: Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Meus irmãos, o que são os tremores deste mundo, as guerras, aquilo que abala a confiança dos homens diante deste Deus soberano, diante daquele que para e faz tremer a terra, diante daquele que tem todo o domínio em suas mãos. É Ele, meus irmãos, que olha e sacode as nações. Ele é poderoso. Ele esmigalha os montes primitivos. O que é o Everest? Com sua imponência diante desse Deus. Os montes primitivos, os montes mais antigos e firmes, não são nada. O Senhor os esmigalha. O Senhor pode os fazer tornar-se em poeira. Esse é o nosso Deus. E lembrem-se, meus irmãos, que Abacuque está aqui respondendo às questões que lá atrás ele tinha dúvida. No verso 12 do capítulo 1 ele diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu? Deus meu, meu santo. Vejam que aqui ele usa o mesmo termo. O santo. Abacuque, naquele momento, não conseguia compreender a extensão do seu Deus. Mas Deus tem se feito conhecer na vida de Abacuque. Deus tem se feito conhecer através das suas obras, das quais Abacuque tem ouvido e tem visto na vida de Judá e na vida de Israel. E ele tem contemplado tudo isso. Vejam, meus irmãos, agora Abacuque crê que o Senhor é o agente conduzindo todos os abalos deste mundo. E que são os montes, como nós dissemos diante disso. O que são as guerras, as enchentes. Tudo está sobre o domínio do Senhor. Tudo está sobre o domínio das mãos do Senhor. Nas suas mãos há glória, há luz. Por isso o Senhor tem agido. Os montes se abalam. As montanhas estremecem. Ele pode fazer parar a terra. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso poder perceber esse Deus. Olhar para as Escrituras. Olhar para as Escrituras e perceber esse Deus. Esse Deus maravilhoso, grandioso, ao qual Abacuque nos apresenta. Isso, meus irmãos, só está sendo possível para Abacuque cantar esse cântico glorioso, porque ele compreendeu quem Deus é. Ele compreendeu que seu Deus é um Deus soberano e sua soberania é ilimitada. Não há fins para a soberania de Deus. Abacuque compreendeu que o Senhor está agindo, que Deus não está aquém das situações, das aflições desse mundo e do pecado desse mundo. Deus está atento a todas as coisas. E, como diz o próprio texto de Abacuque, não tardará. Que maravilha, meus irmãos. E o que, meus irmãos, podemos concluir com isso? Em primeiro lugar, devemos, meus irmãos, firmar a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus, no Deus glorioso,
em cujas mãos estamos nossas vidas, em cujas mãos estão patentes o controle de todo o universo. Meus irmãos, nós daqui, de onde nós estamos nesse momento, não conseguimos contemplar a extensão deste universo. Que dirá, meus irmãos, contemplar a extensão da soberania de Deus. É muito mais grande do que todo o nosso universo. Não há limites para a extensão da soberania de Deus. Por isso, meus irmãos, devemos concluir que, diante desse Deus soberano, é nele que nós devemos firmar a nossa fé. É no Deus das Escrituras que nós devemos firmar a nossa fé. E a nossa fé só será inabalável quando nós crermos nisso. Quando nós crermos nesse Senhor. Nós só conseguiremos viver pela nossa fé, como diz a orientação de Deus a Abacuque, quando nós crermos nesse Deus. No Deus ao qual Abacuque está louvando. E em segundo lugar, meus irmãos, devemos crer que assim como ele agiu em Israel e em Judá, naqueles dias, ele também agirá em nossos dias. Deus está agindo da mesma forma. A palavra do Senhor diz que Deus não muda e nele não há sombra de mudança. O Deus que agiu soberanamente nos dias de Abacuque é o Deus que está agindo soberanamente em nossos dias. Ele não mudou. Ele não se tornou um Deus mais fraco ao longo dos anos. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano e poderoso. Um Deus maravilhoso e glorioso agindo em prol da sua vontade. Vontade esta decretada antes mesmo do mundo existir e de eu e você existirmos. O Senhor já havia decretado o seu propósito sobre toda a humanidade, ou seja, também sobre mim e sobre você, meu irmão. É nesse Deus devemos crer que o Senhor está agindo. Quando lemos os relatos bíblicos da ação soberana do Senhor, muitas vezes somos tentados a pensar que Deus não faz mais aquilo. Mas Deus só não faz aquilo que Ele não quiser fazer. Pois o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano. O mesmo Deus que criou todo esse universo, meus irmãos. As galáxias, as estrelas, os planetas. Esse é o mesmo Deus que está agindo agora, na minha e na sua vida. Eu não sei quais são as aflições que tem acometido o seu coração. As queixas as quais você tem erguido contra Deus. Mas você precisa entender e confiar nesse Deus soberano. E em terceiro lugar, meus irmãos, devemos crer nesse Deus, no Deus das Escrituras. Mas para crer nesse Deus, devemos nos debruçar sobre as suas gloriosas obras. Devemos olhar para essas obras, meus irmãos, agora com os óculos da compreensão da soberania de Deus. Devemos ver o agir de Deus em todas as coisas. O seu agir provedor sobre todas as suas ações, desde Gênesis até Apocalipse. O Senhor é soberano em toda a sua Bíblia. Jamais podemos ler as Escrituras e ver um Deus impotente, e ver um Deus fraco, falível. Muito pelo contrário. Devemos compreender essa soberania a partir daí. Meus irmãos, viver confiando nesse Deus. Por isso, meus irmãos, nós nesse momento ficamos por aqui. Ficamos aqui aguardando ansiosamente para a semana que vem continuarmos esse estudo. Espero que você hoje se torne um crente mais confiante em um Deus soberano. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor. Glorificamos o teu santo nome por quem tu és. O Senhor tem nos mostrado, Deus, ao longo da história da humanidade, a tua soberania.
Mais do que isso, o Senhor nos deu a sua palavra, ó Deus, na qual as tuas obras estão escritas. Nós podemos ler, Senhor. E não só ler, Senhor, mas crer nelas. Crer que estamos vendo um Deus soberano, agindo em prol da sua vontade e do seu querer, ó Deus. Por isso, Senhor, faz-nos crentes mais tementes a Ti. Crentes em um Deus soberano. Ó Pai, renova a nossa fé, assim como o Senhor renovou a de Abacuque. E faz-nos, Senhor, termos um canto de louvor que cante as Tuas obras. É assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Até a próxima semana. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.